Meus cumprimentos, presidente, ao senhor, os vereadores dessa Casa Legislativa, quem nos acompanha de casa, quem nos acompanha do plenário, em especial quem nos acompanha nessa cidade para um dia importante para todos nós, um dia de lançamento da nossa maior festa, a Festa da Uva. Então, todos bem-vindos a Caxias do Sul. Ontem eu estava lendo os comentários no meu Facebook e um me impressionou. Dificilmente a gente cria uma casca, né? E um foi muito bom para eu, que nasci em 94, que era mais um dia em South Park. Porque a prefeitura parece administrada pelo Cartman, em uma parcela, né? Porque não sabe muito bem o que está fazendo. Eu tive com o vereador Lucas, com a vereadora Rose e com a vereadora Daiane Mello na Codeca na última semana e fomos informados, infelizmente, que o prefeito Adiló não tinha ciência do voto. Não era nem que o Milton não tinha ciência do voto. E são sucessões de problemas que nós, infelizmente, vivemos na cidade, mas eu queria rebater a fala do líder do governo e falar que há um prejuízo econômico gigantesco na manutenção do veto, vereadora Marisol. E começo a explicar que o sistema financeiro do Brasil vai apresentar tabelas diversas para modelos de contratação de financiamento. A gente pode entrar no site do Banco Central e verificar qual é o juro do financiamento com garantia real, qual é o juro do financiamento sem garantia real, qual é o juro do financiamento imobiliário, que tem uma tabela específica, qual é o juro do cheque especial. Todo mundo aqui sabe que tem juro diferente para financiamento imobiliário e para cheque especial. E todo mundo sabe que tem juro diferente para financiamento com garantia real e financiamento sem garantia real. Vamos lá. Eu tomei a liberdade de calcular quanto é o passivo da manutenção desse veto. O passivo da Codeca do ano passado foi de 12 milhões de reais. Que nós tenhamos que fazer uma contratação de um empréstimo de 12 milhões de reais para ser pago em 10 anos para a cobertura desse passivo, vereador Andressa. Se esse terreno for a garantia, nós pagaremos ao todo, entre os juros e o empréstimo contratado, 23 milhões e 400 mil, que dá 195 mil reais por mês. Caso nós não tenhamos esse terreno e façamos a contratação sem uma garantia real, nos mesmos 10 anos, sabe quanto nós vamos pagar, vereadora Daiane? 51 milhões e 600 mil pela tabela do Banco Central. Uma parte, vereador. Nós temos aqui 39 milhões de juros de um lado, enquanto temos 11 milhões de juros de outro. Então, o passivo à companhia da manutenção do veto é de 28 milhões de reais. Esse é o passivo. 28 milhões de reais. Queria agradecer a deferência da fala do vereador Iago, porque parece mesmo que não calculam, vereador Iago. Esse é o grande problema. E nós aqui estabeleceremos um passivo de 28 milhões de reais. Muita gente preocupada com possíveis passivos da Codeca, em especial o vereador Lucas, com passivos judiciais que poderiam promover gravames sobre esse terreno. Perfeito, é passivo de preocupação. Agora, se eu pegar a matrícula da biblioteca da UX, deve ter sido penhorada 40 vezes. Será que o reitor já pensou em vender a biblioteca da UX? Se eu verificar a matrícula do estádio do Beira-Rio, deve ter umas 130 penhoras. Sabe por quê, vereador Lucas? Porque é um bem valioso. E mais do que isso, porque serve de garantia real. Alguém pensa que o Internacional vai vender? Eu já vi penhora do Hospital Geral, vereador Lucas. Nós não temos que ter medo de penhora, e nós temos que ter responsabilidade financeira nesse município. E derrubar esse veto é mostrar que temos responsabilidade financeira. Vereador Lucas, seu à parte. Vereador Cláudio, acho que é importante ser didático. Eu aqui como professor, o senhor traz um dado ainda mais grave, além da intenção escusa do destino da Codeca, que ninguém sabe, já que nós já ouvimos reiteradas vezes no Adiló 1, metade, na primeira etapa do Adiló 1, nós vimos essa intenção, e agora, novamente. Além disso, significa que a derrubada do veto, a impressão digital dos vereadores que votarem pela derrubada do veto é de onerar mais o município. Quanta responsabilidade? Perfeito, obrigado, vereador Lucas, e obviamente nós estamos aqui para discordar. Eu respeito o vereador Caleb, tenho certeza que eles vão honrar os acordos que fizeram. Nós não temos acordo aqui, é bem verdade, vereador Caleb. Agora, de toda forma, nós da bancada do PCdoB vamos encaminhar o voto para garantir de não onerar uma companhia que nos salvou tanto em 2024, vereador José D'Ambrosio. Muito obrigado. Próximo inscrito, vereadora Rose Frigieri.
Na conversa que nós fomos na Codeca,